Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que vice-presidente Hamilton Mourão dá risada sobre áudios que foram divulgados sobre torturas na ditadura militar. Ministro da Saúde tenta explicar por que decretou o fim da emergência de saúde pública relacionada à Covid-19 no Brasil. E número de casais que se divorciaram durante 2021 bate mais um recorde. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja renovado com esse feriadão aí, porque temos mais uma semana cheia de notícias por aqui, combinado? E eu começo essa edição retomando um assunto que dominou o noticiário ontem, no domingo, que é em relação aos áudios de sessões do Superior Tribunal Militar que foram divulgados pela jornalista Miriam Leitão, que é colunista do jornal o Globo e também da CBN. E esses áudios mostram relatos de tortura durante o período da ditadura militar. E hoje mais cedo, na primeira edição do Panorama CBN, a Bianca Santos mostrou algumas dessas gravações. Então eu sugiro que você ouça, porque se eu for repassar todo esse conteúdo novamente, hoje esse podcast não termina em menos de 30 minutos. Porque ao todo são mais de 10 mil horas de gravações. E esses áudios foram divulgados pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E antes de seguir aqui com esse assunto, se por acaso você tem algum problema com violência, então eu sugiro que você pule essa parte para não te dar gatilho, combinado? Bom, nesses áudios, por exemplo, que eu falei para você, um general defende a apuração do caso de uma grávida de 3 meses que sofreu um aborto após choques elétricos nas partes íntimas. E um ministro também denuncia uma confissão de roubo a banco que foi obtida a marteladas. E na época, esse suspeito estava preso. E é claro que esse assunto ainda continua repercutindo, porque são provas inéditas, porque muitos materiais ou estão censurados ou foram apagados. E esses são resquícios que fazem parte da nossa história. E hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele deu risada ao ser questionado sobre a possibilidade de investigar as torturas cometidas por militares durante a ditadura. Nas sessões do STM, os militares falam abertamente sobre as torturas. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele acabou ironizando isso em tom de deboche e perguntou se vai retirar os militares do túmulo. Isso é história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? São assuntos já escritos em livros, né? Debatidos intensamente. Passado, faz parte da história do país. Um tipo de apuração em relação a... Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Como o próprio vice-presidente disse agora no áudio que você ouviu, realmente isso é história, né? Mas todos nós brasileiros temos o direito de saber o que de fato aconteceu, justamente para que esse horror da ditadura não seja repetido no futuro. E sim, algumas pessoas que cometeram crimes já morreram, mas outras estão vivas aí para contar a história. E essa discussão, ela de fato é muito profunda, porque envolve a lei da anistia e muitas outras questões. Mas rir e falar em um tom de deboche sobre esse fato é realmente desrespeitoso com as vítimas e familiares desse período. É como se não tivesse existido esse fato, né? Mas ele existiu sim. Inclusive, em um desses áudios que foram divulgados ontem, eu quero destacar aqui para você um que foi bem emblemático, me chamou a atenção, porque vários áudios durante a ditadura militar já foram divulgados, temos depoimentos de pessoas que foram torturadas, mas um militar dizendo que desaprova esse tipo de conduta é algo muito raro e que chama bastante atenção.
Durante uma das sessões, o ministro do Superior Tribunal Militar, o almirante Júlio de Sá Benrembach, defendeu a ditadura militar, mas condenou os excessos cometidos. Esse áudio que você vai ouvir agora é do dia 19 de outubro de 1976. Quando aqui vem à baila um caso de sevícias, esse se constitui um verdadeiro prato para os inimigos do regime e para a oposição ao governo. O que não podemos admitir é que o homem, depois de preso, tenha sua integridade física atingida por indivíduos covardes, na maioria das vezes de pior caráter que o encarcerado. Senhores ministros, já é tempo de acabarmos de uma vez por todas com os métodos adotados por certos setores policiais de fabricarem indiciados, extraindo-lhes depoimentos perversamente pelos meios mais torpes, fazendo com que eles declarem delitos que nunca cometeram, obrigando-os a assinar declarações que nunca prestaram. E tudo isso é realizado por policiais sádicos a fim de manterem elevadas as suas estatísticas de eficiência nos esclarecimentos de crimes. Voltando ao ano de 2022, hoje o historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que acompanha esse caso desde 2006, concedeu uma entrevista ao Jornal da CBN para falar sobre essas revelações. E Carlos Fico explicou que os ministros do Superior Tribunal Militar se sentiam constrangidos com os casos de tortura. E eu acho que deu até para você perceber nesse áudio que eu coloquei para você agora, né? E segundo o historiador, no caso dos civis que integravam a corte, o sentimento também era de medo. E apesar disso, os julgamentos eram conduzidos de maneira inadequada, como um tribunal de exceção. Então eu fui atrás desses áudios, não para ver revelações escandalosas sobre tortura, que isso eu já conhecia, mas justamente para ver como os ministros julgavam. E majoritariamente eles aplicavam, obedeciam, consideravam as leis de exceção. Então a gente pode dizer que o STM, naquela época, não era um tribunal de exceção, mas julgou civis acusados injustamente de crimes políticos com base em leis de exceção. Antes de seguir aqui a história, eu preciso contextualizar para você o período desses áudios. Pense que você está numa aula de história. Esses trechos dos áudios foram extraídos durante um período da ditadura militar, o que abrange o período de 1975 até 1979, que é o ano da anistia. E durante os anos de chumbo não havia direito e nem garantia individual. Então as pessoas, em sua maioria jovens, eram levadas para o DOPS ou para um quartel das Forças Armadas e lá eram submetidos a interrogatórios sem ter direito a advogados. Depois disso, começava o processo na auditoria militar. E lá havia um único momento em que o réu poderia falar. E apesar de um clima de intimidação, milhares de pessoas denunciaram as torturas aos próprios tribunais militares. E isso foi registrado nos áudios como você ouviu agora. E é preciso também entender que quando os processos chegavam ao STM, já estava na instância máxima. Algumas pessoas foram lá e disseram que tinham acontecido nos seus interrogatórios e produziram a prova mais robusta de tortura durante a ditadura militar. E aí que entra a importância desses áudios, porque um fato é que existiu tortura durante a ditadura, mas de forma oficial, que é referendada pelo Estado brasileiro, ainda há um processo longo pela frente, né? Esses áudios reforçam essa tese e também ajudam a entender que sim, havia tortura e o Estado brasileiro sabia disso. O historiador Carlos Fico também disse em entrevista ao Jornal da CBN que, embora algumas pessoas tentem negar que houve tortura na ditadura, cabe aos historiadores apresentar a história como ela realmente é. Então é uma grande tolice supor que se pode, essa expressão, né, pôr a pedra em cima do passado. Nada disso acontece cedo ou tarde, a verdade vem à tona, como a gente se esforça em trazer a verdade. A pesquisa histórica brasileira ela é muito relevante, muito avançada, reconhecida internacionalmente.
Então é um esforço continuado que nós historiadores fazemos dessa especialidade que é a história do tempo presente, no sentido de trazer à tona evidências empíricas incontestáveis. É isso que a gente pode apresentar para a sociedade e, sobretudo, para as pessoas que supõem que havia um lado bom ou que aquele momento da ditadura foi bom. Não havia nada de bom e é preciso enfrentar esse passado, até mesmo se a gente quiser ter uma relação menos conflitiva com ele, porque não há passado que passe totalmente, né? Essa presença do debate sobre golpes de Estado, sobre retorno de militares, tudo isso prova o que eu estou dizendo. Se você quiser ouvir a entrevista completa com o historiador Carlos Fico, é só procurar depois que você ouvir este episódio por Jornal da CBN no player que você está acostumado a ouvir o Panorama. Essa entrevista completa também está disponível no site da CBN e o acesso aos áudios completos você pode acessar por meio do blog da Miriam Leitão no jornal O Globo. Bom, após a divulgação desses áudios, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, disse que vai pedir acesso a essas gravações. Apesar de todo o país ter conhecimento do que acontecia nas masmorras da ditadura militar, mas é mais uma confirmação, né, daquilo que a própria Comissão da Verdade levantou. É importante porque vem num momento como esse que estamos vivendo de disputa eleitoral, em que o presidente da República, seus filhos, insistem em fazer defesa da ditadura militar, das torturas. Agora eu vou voltar a falar de um assunto que a Bianca Santos contou para você na primeira edição de hoje e que continua também repercutindo nessa segunda-feira. A história é a seguinte: ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decretou o fim da emergência de saúde pública relacionada à Covid-19 no Brasil, né? E que fique bem claro que não é declaração do fim da pandemia, tá bom? É algo mais burocrático, porque quando a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde, algumas medidas emergenciais foram tomadas às pressas e agora elas vão ser relaxadas, digamos assim. E o ministro ele fez um pronunciamento ontem, mas ele não deu muitos detalhes e aí ficaram muitas dúvidas. Então, até por isso, hoje ele convocou uma coletiva para explicar em que ele se baseou, né, para decretar o fim da emergência de saúde pública, né? Ele disse que foram em 3 pontos: a queda expressiva dos casos e das mortes por Covid nos últimos 15 dias, a ampla cobertura vacinal da população, mais de 70% já completou o esquema vacinal com 2 doses e mais de 77 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço. E, por fim, a capacidade do SUS de atender não só os casos de Covid-19, mas também as doenças prevalentes que foram negligenciadas durante os períodos de picos da Covid. E apesar desse anúncio que foi feito ontem à noite, a revogação do estado de emergência em saúde pública de importância nacional, que é chamada pelo governo de ESPIM, ainda não foi publicada. E uma das preocupações de secretários estaduais e municipais de saúde é com o período de transição, já que muitos atos normativos só valem durante o estado de emergência. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 160 regras do próprio Ministério vão ser impactadas. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, que é o número 2, digamos assim, argumentou que o cenário epidemiológico do país é favorável e que o Brasil tem condições de ampliar o atendimento se for preciso. Rodrigo Cruz disse ainda que o governo está atento aos efeitos jurídicos para que nenhum serviço público seja interrompido. Uma outra avaliação que a gente faz também é a possibilidade do fornecimento dos insumos utilizados no enfrentamento da pandemia, para intubação e oxigênio. Então hoje a gente verifica uma capacidade de produção da indústria nacional superior à demanda que a gente tem. Então essa situação atual nos permite concluir que é possível revogar a emergência de saúde pública de importância nacional. O desafio que se coloca é como a gente cria esse ambiente jurídico para a transição de adequação desses outros atos normativos
normativos que foram elaborados sem, como o ministro colocou, a gente tem a descontinuidade de tudo que está sendo feito, enfim, em função do coronavírus. Vale lembrar aqui para você que o Ministério da Saúde estava sendo pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro a decretar o fim da pandemia. Só que essa decisão, ela cabe somente à Organização Mundial da Saúde e não ao Brasil. E em entrevista ao longo da programação da CBN, a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, criticou o fim do estado de emergência. Eu acho que nenhum médico em sã consciência, nenhum pesquisador, ninguém que esteja envolvido com as ações de saúde pública nesse momento pode estar de acordo com essa deliberação, que me parece mais de cunho político do que de cunho técnico, porque você perder o status de emergência em saúde pública significa prejudicar algumas ações que eventualmente podem se beneficiar desse momento ou desse status, digamos assim, temporário, emergencial, que permite compras, permite ações. O ministro Marcelo Queiroga disse que nenhuma política de saúde pública vai ser interrompida, mas que nós precisamos conviver com essa doença e com esse vírus. Mas o coordenador executivo do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Governo de São Paulo, João Gabardo, disse em entrevista à CBN que os dados usados pelo governo federal para cogitar a mudança estão defasados por causa do feriado. Ele também disse que o fim da emergência pode impactar na crise sanitária do país, sobretudo com o fim das medidas de prevenção, como o uso de máscaras e a exigência de vacinação. Se nós relaxarmos nisso, em algumas situações, como por exemplo, transporte coletivo, a utilização da exigência da vacinação para quem chega no país, isso pode ter um efeito bastante significativo. Então nós imaginamos que não haja flexibilização nessas medidas. E essa decisão do governo federal ainda pode impactar na aplicação da Coronavac, que só tem registro para uso emergencial. João Gabardo tocou nesse ponto durante a entrevista ao CBN São Paulo e ele cobrou um bom senso da Anvisa para que essa vacina continue a ser usada regularmente. Ele destacou que a agência tem toda a documentação para tomar essa decisão. Faltavam ainda resultados de alguns trabalhos, publicação de alguns resultados de testes que foram feitos, alguns até em outros países, já foram apresentados também na Anvisa. Talvez essa seja uma alternativa de conceder a autorização definitiva do uso da vacina, então nós não teríamos mais esse problema da caracterização de uso emergencial. Ainda sobre a Coronavac, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina Coronavac vão poder completar o esquema de vacinação mesmo após o fim do estado de emergência em saúde pública. Como a Coronavac não recebeu registro definitivo, o Ministério da Saúde conta com a Anvisa para prorrogar o uso emergencial da vacina por mais um ano. Em entrevista que foi concedida hoje, Queiroga disse que, com a prorrogação do uso, o governo pretende abandonar a aplicação da Coronavac em adultos e deixar o imunizante apenas para crianças e jovens. O Ministério da Saúde pleiteou a Anvisa que mantivesse esse registro. Claro que isso é uma decisão da agência regulatória. Então, se a Anvisa autorizar e atender o pleito do Ministério da Saúde, essa vacina ela pode ser usada em crianças e adolescentes. Vale dizer que, como dose de reforço, essa vacina também não tem evidência científica. O ministro também disse que o governo pretende manter e ampliar os serviços de telesaúde, como as consultas virtuais. Só que para isso precisa editar uma regulamentação. O governo também pediu para que a Anvisa mantenha a testagem rápida em farmácias e priorize a análise do registro de insumos relacionados ao coronavírus. Na educação, agora temos um novo ministro da Saúde. Na verdade, é um novo ministro que, já estava lá no governo, sabe? O que aconteceu de fato hoje foi que o governo apenas oficializou o nome de Victor Godoy como ministro da Educação.
Ele era o número 2 do ministério, secretário executivo, e foi nomeado como ministro interino no final do mês passado, depois da saída de Milton Ribeiro. Eu lembro você que Milton Ribeiro saiu do comando do MEC depois de uma polêmica envolvendo um gabinete paralelo que beneficiava pastores em repasses a municípios. Agora, Victor Godoy é o 5º ministro da Educação em pouco mais de 3 anos do governo Bolsonaro. Todos os ministros saíram dos cargos por causa de polêmicas. Você conhece alguém que se separou na pandemia? Não é só impressão sua, viu? Mais de 80 mil casais se divorciaram nos cartórios do Brasil em 2021. Esse é um número recorde, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, que reúne os tabelionatos de notas do país. Esses dados não incluem os divórcios judiciais. Para você ter uma ideia, de janeiro a dezembro do ano passado, foram 80.573 divórcios, uma alta de 4% em relação ao que foi registrado em 2020, que foi o maior número da série iniciada em 2007. O Distrito Federal liderou o crescimento dos divórcios no ano passado, com uma alta de 40% para 2.583. Houve altas acentuadas também no Amapá, que cresceu 33%, no Acre, que cresceu 27%, em Pernambuco, que cresceu 26%, em Roraima, que cresceu 19%. E em números absolutos, São Paulo lidera com folga. Foram 17.701 casamentos desfeitos em 2021. Já o Paraná aparece na segunda posição, com 9.501, seguido por Minas Gerais, com 8.025. E a possibilidade de realização de divórcio online pode ter dado impulso a esse movimento, segundo a presidente do Colégio Notarial do Brasil, Gisele de Barros. Se você tem muita sorte, eu tenho uma notícia para você. Não é o meu caso, mas eu repasso aqui notícia boa. O governo federal aprovou nesta segunda-feira a criação de uma nova modalidade lotérica pela Caixa Econômica Federal. O projeto é conhecido como Mais Milionária e vai entrar em vigor em 2 de maio. A data do primeiro sorteio ainda não foi divulgada, só foram autorizados sorteios pelo menos uma vez por semana, ficando sob o critério da Caixa. E você deve estar se perguntando, Ju, como é que vai funcionar? Então, o que sabemos por enquanto, cada aposta vai ser exigida uma indicação de 1 a 6 números na matriz e 1 e até 2 números na matriz 2. Por outro lado, o apostador vai poder apostar em até 12 números na primeira matriz e até 6 números na segunda. O valor da aposta simples vai custar R$ 6. E o preço de cada aposta combinada ou múltipla vai ser estabelecido pela multiplicação do preço unitário da aposta simples. Nessa modalidade também vai ser possível fazer a aposta teimosinha. Esse método de jogo permite que você use os mesmos números em uma sequência de sorteios. Só que ainda não há informações sobre a quantia que vai ser destinada em cada sorteio e nem mesmo o valor mínimo. A portaria que foi publicada hoje pelo governo federal garante que serão 10 faixas de premiação. A primeira delas vai ser entregue para aqueles que acertarem 6 números na primeira matriz e 2 na segunda. Essas premiações, tiradas por porcentagem, vão ser divididas em todas as apostas que atingirem a mesma faixa. E o prêmio não acumula, todo sorteio vai premiar os melhores colocados sem direito a acúmulo. Qualquer novidade sobre esse assunto eu volto com atualizações, beleza? No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,64% aos 115.442 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,02%, cotado a R$ 4,648. Já o euro também terminou em baixa, com uma desvalorização de 1,43%, cotado a R$ 5,011.
No cenário internacional, a invasão russa na Ucrânia é assunto principal. O governo russo informou hoje que fez ataques a 315 alvos militares da Ucrânia durante a última noite. Segundo o Ministério da Defesa do Kremlin, foram atingidos 18 postos de comando, 22 sistemas de defesa aérea e 275 concentrações militares. Esses ataques aconteceram nas regiões de Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipro, além do porto de Mykolaiv. Hoje também forças russas tomaram controle da cidade de Kremina, que fica no leste da Ucrânia, segundo anunciou o governo regional de Luhansk. O governo local relatou que perdeu o controle da cidade e as tropas russas entraram com artilharia pesada no local nesta manhã. E além disso, ao menos 7 pessoas morreram em um ataque no início da manhã de hoje em Lviv, que fica no oeste da Ucrânia, segundo o prefeito da cidade. Outras 8 pessoas ficaram feridas e o governo local informou que os bombardeios atingiram instalações militares e uma loja de pneus de carros. Alguns mísseis também teriam alcançado uma região próxima a uma estação de trem e algumas vias da cidade. Para você ter uma noção, Lviv fica a 80 quilômetros da fronteira com a Polônia e está no oeste do país. Ou seja, do lado oposto de onde a Rússia tem concentrado os ataques. Então, por isso que isso chama muito a atenção. E falando agora sobre a cidade sitiada de Mariupol, onde há dias a Rússia tenta tomar o controle, um comunicado do Ministério da Defesa da Ucrânia informou que a situação no local é extremamente difícil. As forças ucranianas ainda resistem e a cidade ainda não foi totalmente tomada pela Rússia, segundo o próprio ministério. E o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou a posição da Ucrânia durante o pronunciamento diário que ele faz para a mídia russa. Ele disse que o lado ucraniano não é consistente nos pontos que foram acordados e que muitas vezes está mudando de posição. Isso indica que as negociações diplomáticas ainda vão percorrer um grande caminho aí pela frente. Eu vou embora com o Coldplay porque a banda anunciou hoje um segundo show no Rio de Janeiro no dia 12 de outubro, no Engenhão, e uma terceira data em São Paulo no dia 18 de outubro, no Allianz Parque, com a cantora Her como convidada especial. E fica de olho aí no calendário, porque vão começar a vender esses ingressos ainda nesta semana. Então se você quiser ver Coldplay, é melhor você correr, viu? E é com Viva la Vida que eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Chico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E eu preciso mandar um oi aqui pro ouvinte Davi Nunes, que me mandou mensagem para comentar um conteúdo que eu falei aqui na quinta-feira sobre o WhatsApp Comunidades. E aí a gente falou muito sobre alguns recursos que são super parecidos com o Telegram. E ele aproveitou para dizer que é ouvinte diário aqui do Panorama, ou seja, ele é um panolover de carteirinha. Então, Davi, muito obrigada pela mensagem e também por discutir o conteúdo que é colocado aqui para você nesse podcast, né? Um grande abraço para você e obrigada pela companhia diária. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! That was when I